15ª Memória do Arquiteto e a Happy Hour da gestão 96-97, nós temos a honra de ter conosco aqui para esse bate-papo informal o arquiteto Paulo Zimbres, a qual convido para fazer parte da mesa. Por favor, Paulo. Senta aí, por favor. Compondo a mesa conosco também, chamo o arquiteto Geraldo Nogueira Batista. Bom. O arquiteto José Carlos Coutinho. E o arquiteto Luiz Antônio Almeida Reis. Bom, o arquiteto Paulo Zimbres é mineiro de Ouro Preto, nasceu em 1933 e formou-se pela Universidade de São Paulo em 1960, tendo trabalhado com o arquiteto Jorge Wilhelm e com Miguel Juliano. Em 1968, transferiu-se para Brasília para participar da reestruturação do atual Instituto de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Fez mestrado na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e coordenou a criação do programa de pós-graduação e planejamento urbano e urbanismo da UNB. É autor de inúmeros projetos de edificações de urbanismo, aos quais nós destacamos a Reitoria da Universidade de Brasília, Conselho Federal de Medicina, em Brasília, Bibliotecas da Universidade de Uberlândia, Minas Gerais, Instituto de Artes da Universidade Federal de Goiás, Associação Médica de Brasília, a Biblioteca do Unimep, em Piracicaba, São Paulo, o Plano Urbanístico do bairro de Águas Claras, e os planos diretores de diversas universidades, diversos campos de universidades no Brasil. E foi o vencedor do recente concurso feito para a sede do CREA no Distrito Federal. Então, nós passamos a palavra ao Paulo. Aqui funciona tudo muito informalmente, Paulo. A ideia do projeto Memória do Arquiteto é muito mais do que ser algo formal, é o arquiteto relatar suas experiências, principalmente todos nós que viemos de outros lugares do Brasil, e gravarmos isso porque é muito importante. Então você, como participante de 1968 para cá, da consolidação dessa cidade, talvez possa nos passar muitas informações. Então seria interessante que você falasse da tua vida, como que aconteceu isso, e para depois a gente falar da tua experiência aqui em Brasília. Bem, boa noite para todos. É isso aqui. Boa noite para todos. Estou tentando me convencer de que é informal e tranquilo. Desde a hora que eu cheguei que eu estou tentando entrar no diapasão assim da tranquilidade. Mas me é difícil um pouco essa tarefa. Em todo caso, eu me amparei aqui nos colegas que participaram comigo de momentos importantes da minha trajetória profissional. O colega Coutinho, que nos primeiros tempos aí da nossa presença em Brasília foi um companheiro importante lá de trabalho. O colega Geraldo, que no meio da atividade, no meio do período acadêmico em que eu vivi na universidade, nós nos encontramos aí para fazer alguns esforços na montagem de pós-graduação e alguma coisa também junto ao governo do Distrito Federal. E o colega Luiz Antônio Reis, que tem convivido conosco aí na penúltima fase aí da minha atividade profissional, num escritório montado no meu retorno à prancheta e ao escritório que aconteceu nos últimos anos. Eu vim para cá depois de uma experiência de São Paulo. Eu formei na FAUSP, né, como se falou, e num momento muito importante da arquitetura no Brasil. Um momento de grande entusiasmo. Brasília tinha sido inaugurado. Os nossos colegas, nós formamos em 1960, exatamente no ano da inauguração de Brasília. E nós vivemos, como estudantes, aquela
tensão criativa importante, que foi o concurso do plano piloto. Alguns arquitetos paulistanos participaram do concurso e muitos foram classificados dentro das 26 propostas. Muitos paulistas também compareceram como premiados. E depois passaram por lá pessoas como Bruno Zev, passavam na Escola de Arquitetura criticando um pouco o projeto vencedor, e a polêmica se acirrava. O Rino Levi apresentou uma proposta fantástica de um prédio de 300 metros de altura. Então era um momento muito rico que nós vivemos como estudantes. E a gente queria coroar esse período vindo assistir a inauguração de Brasília e tentando um golpezinho também de formar um pouco antes, porque a nossa formatura seria em dezembro. A gente queria passar uma leizinha aí para permitir que os arquitetos da FAU, uma lei bem casuística, né, que formassem no dia 21 de abril, no dia da inauguração de Brasília. Existia uma certa esperteza, mas existia também uma certa adesão, um certo entusiasmo com a realização da capital, e isso... mas aí o Abelardo Jurema, que era o líder do governo, cortou logo essa tentativa e mandou a gente voltar para a escola e estudar mais um pouco. Mas assim mesmo a gente veio, muitos de nós viemos para a inauguração, e foi uma coisa que nos emocionou muito. A primeira viagem dos estudantes de arquitetura para Brasília foi muito emocionante quando nós passamos aí por Goiânia, conversamos com o Luiz Saia, estava fazendo um plano diretor lá em Goiânia, e quando chegamos no alto aí de Taguatinga, que vimos a cidade desenhada no meio do cerrado, porque as luzes já estavam acesas, o sistema, a ossatura viária definida, foi uma emoção muito grande de ver nascendo aquela cidade no meio do cerrado, depois de viajar quilômetros e quilômetros de terra ainda não ocupada, etc. Depois de formados, a gente viveu momentos ainda importantes e interessantes em São Paulo até 64. Eu comecei a trabalhar, então, num escritório pequeno de arquitetura que instalamos ali na frente do IAB. O prédio do IAB ocupa uma esquina interessante em São Paulo, e no lado oposto tinha um prédio de apartamentos do colega Eduardo Nise de Mello, e nós montamos um escritório que ficava de um jeito muito interessante. A gente olhava em cima, por cima, as pranchetas do Artigas e do Rino Levi, lá no outro prédio do IAB. Então, a hora que eles desciam para tomar um cafezinho, por coincidência, era a nossa hora de tomar café também. Tinha um barzinho ali na esquina, a gente ia lá, conversava e era uma influência muito marcante. A gente visitava esses escritórios e via os mestres trabalhando de uma forma muito impressionante. O Artigas com aquela coisa do engenheiro arquiteto detalhando até o fim. O Rino Levi trabalhando de manga de camisa, uma camiseta com lápis duro, assim, lápis detalhando com muita seriedade. O ateliê parecia uma oficina. Você via as pranchetas assim em série, as luminárias presas num ritmo bonito, assim, nos montantes da esquadria, criava aquele caráter de oficina, e o Rino Levi no meio dos projetistas. Eram cenas muito estimulantes de arquitetos realizadores, fizeram coisas muito importantes que a gente admirava demais. E também participando lá com o Jorge Willen, Miguel Juliano e Pedro Paulo, a gente mantinha o escritorinho, mas tinha que trabalhar no escritorião, que foi até uma grande opção, porque foi graças a esse estágio, essa qualificação, digamos, do jovem arquiteto que dentro de um escritório grande aprendeu com os experientes e teve a oportunidade de participar de muitos projetos, é que eu senti que foi possível um certo amadurecimento. E eu acredito muito nesse estágio, nessa possibilidade de trabalhar em estruturas que estão funcionando bem e o arquiteto jovem começar a amadurecer por aí. Uma vez o Arnaldo Mascarenhas, um colega que foi formado aqui na escola, veio me perguntar: o que você acha de ir para São Paulo trabalhar num escritório de arquitetura? Por acaso era do Roger Smeckel.
Eu falei, eu acho ótimo, é um bom jeito de você começar a ganhar segurança, a ganhar experiência e ampliar a sua capacidade profissional. Ele acreditou e parece que funcionou, voltou e comentou, achou que foi realmente muito útil. Então foi um período importante que eu trabalhei de 62 a 68, nesse escritório com Jorge Willi. É um período em que nós participamos, eu participei de 70 trabalhos, 2 planos urbanísticos, alguns projetos de edifícios comerciais. Então foi uma experiência muito rica e que terminou em 68, quando a gente mudou para Brasília. Naquele tempo a gente ganhou, eu trabalhei com Paulo Mendes e Paulo de Melo Bastos, e nós ganhamos um concurso lá no Recife, um hospital. E trabalhar com o Paulinho também foi uma coisa muito impressionante. Ele tinha trabalhado com o colega Jabas Milan, Barjas Milan, e pegou aquela competência assim para o detalhe, para o trabalho cuidadoso, para uma coisa muito sistematizada, muito levada também com muito sentido da construção, não só do anteprojeto. E nós fizemos esse hospital, foi um bom aprendizado aí, de um convívio importante com o Paulo mesmo, o Paulo de Melo Bastos. E foi, aliás, o Paulo de Melo Bastos que me convidou para compor um grupo de São Paulo que vinha para Brasília, convidado pelo reitor, Dr. Caio Benjamin Dias, para reestruturar a escola, que tinha havido uma greve, uma série de dificuldades, e o IAB foi convidado para fazer uma reestruturação do curso de arquitetura. E nós encontramos, então, o resultado de vários seminários e fóruns, e etc., que deixaram um compromisso para a equipe que chegou de construir uma escola de arquitetura associada a um instituto de artes. Era uma experiência que se recolocava do ICAFAL, o Instituto Central de Artes, / Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. As avaliações a gente não tinha exatamente claras sobre por que primeiro o ICAFAL, como é que funcionou, etc., né? Mas a gente reuniu pessoas aqui muito interessantes para começar essa segunda tentativa ICAFAL. Então, na área de cinema, de música, de artes plásticas, e tinha muita gente ótima aí, e os arquitetos que vieram também de São Paulo, e Rio, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, também do Nordeste. Nós formamos um grupo que trabalhou com muito afinco e com muito entusiasmo, tentando criar um centro de ensino de arquitetura livre, com muita liberdade de pensamento. Era um grupo claramente de esquerda, que estava inserido num trabalho importante, acreditando muito no que estava fazendo e pensando que a escola tinha que ser realmente um lugar livre e aberto para qualquer corrente, e as diferenças deveriam existir e ser estimuladas, um lugar de livre pensamento. E nós chegamos aqui também com um legado e um respeito muito grande pelos nossos antecessores, que em 1965 tiveram a desventura de bater de frente com as forças reacionárias, a ditadura, que realmente obstou o avanço da primeira tentativa de construção da universidade e do Instituto de Artes e a Faculdade de Arquitetura. Então, nessa época, conhecemos o Greiff, o que admiramos muito, e era sempre uma conversa muito importante para todos nós, e encontramos aqui o Elvin, Fernando Burmeister, lutadores importantes que defendiam o IAB naquela ocasião. E deles também a gente recebeu apoio importante para tocar o nosso projeto, mesmo na diversidade que a gente vivia. Porque no começo do plano nosso de organizar curso e
e fazer programa de trabalho. Quando chegamos aqui em outubro, né, de 68, no 1º de novembro começou efetivamente a funcionar a equipe de estruturação da escola. E em dezembro, dia 20 de dezembro do mesmo ano, é que foi baixado o AI-5. E a gente não sabia muito bem o que poderia acontecer quando com esse ato de violência maior ainda em cima, que poderia ameaçar o nosso trabalho na universidade. Aquela noite em que o AI-5, do dia em que o AI-5 foi publicado, a nossa tensão era muito grande. Nós estávamos morando no hotel Brasília Palace e até estávamos numa mesa grande avaliando a situação, etc. E todos chegavam e pediam chá. Fomos pedindo chá, e todo mundo tomando chá, nervoso, fumando. Quando notamos, tinha mais ou menos 50 bules de chá, porque trazia um bule para cada um. A gente nem percebia essa coisa e a tensão foi muito grande. Mas realmente nós voltamos e foi possível, com o apoio do Dr. Caio e tudo mais, conduzir o projeto ainda num clima de tranquilidade e se trabalhou muito entusiasticamente nesse período. Não fomos molestados, a não ser numa coisa muito importante um pouquinho depois, é que recebemos uma mensagem, uma orientação muito clara através do Dr. Caio Benjamin Dias, de que os órgãos de segurança nacional não viam com bons olhos e pediram até mesmo para estancar as atividades de cinema e teatro e reduzir a área de artes às coisas mais técnicas de televisão, de imagem, enfim, era para interromper um processo de um projeto que era muito rico, que vinha sendo conduzido. Então, muitos colegas tiveram que ser afastados, nós perdemos pessoas importantíssimas que estavam aqui. O Capovilla foi embora, Fernando Duarte, que estava na equipe de cinema, Cécio Thierry e outros da área de música. Nós realmente tivemos um baque muito grande no começo da década de 70. Mas ficou aberta a possibilidade de trabalhar de forma efetiva para uma boa escola de arquitetura. Se fôssemos capazes de fazer isso, a gente então enfrentou esse compromisso e a Escola de Arquitetura prosseguiu no seu trabalho. E a área de artes realmente foi um pouco diluída. Apareceu na época o conceito de faculdade de Instituto de Comunicação, e aí as coisas foram pendendo muito mais para esse sentido do jornalismo, da comunicação, da televisão. Na música se isolou como departamento e artes plásticas também se isolou, quer dizer, mas se constituiu num departamento importante que hoje está bastante sólido aí na universidade. Nosso esforço na Escola de Arquitetura foi muito amplo e eu me diverti muito trabalhando em prancheta. Eu era um professor no começo. Aliás, eu não acreditei que eu pudesse ficar na escola lecionando. Eu tinha vontade de voltar. Nos primeiros 15 dias, eu não consegui falar nada em reunião. Eu era um arquiteto de prancheta e muito pouca reflexão assim, muito pouca conversa, muito pouca atividade de acadêmico, né? E eu me sentia inútil lá no processo e ficava sem saber o que fazer e tal. Mas aí a gente enfrentou um ateliê, tinha uns colegas muito daquela época que eram estudantes, a Vera Brown, Marco Antônio. A gente foi criando uma equipe, um grupo muito fraterno de estudantes, foi nos recebendo, estimulando. E eu consegui, de repente, achar uma certa utilidade naquela coisa que a gente sabia fazer, que era a coisa da prancheta também. E ela realmente foi aquilo que me colocou no curso de uma forma prazerosa. Ou saber fazer arquitetura na prancheta, ou saber discutir com o aluno as questões de projeto, encarar como é que é fazer um projeto ali e tal. O prazer do projeto nos colocou no ateliê de uma forma muito boa. Eu me senti, então, integrado como os outros colegas
E a gente deu uns bons anos aí de um convívio com os estudantes e os colegas, muitos dos quais estão presentes aqui. Nós temos o Coutinho, o Érico, né? O Galbinski. Enfim, foi um período de montagem de uma escola. Esse período foi andando até em 72, quando eu fui fazer uma pós-graduação na Escócia. E eu deixei um pouco esse trabalho de escola, daqui da escola, para buscar um aprofundamento acadêmico. Só que eu sempre fui jogado meio assim, sem querer, na área de urbanismo. Eu gosto muito de lidar com tijolo, com a telha, com o prego, com a madeira, né? Mas eu trabalhei no plano diretor de Curitiba, porque o Jorge convidou e gostei, achei atraente o trabalho, também em Joinville. Mas ainda não tinha me aprofundado mais. Quando eu fui fazer a pós-graduação, não foi na área de arquitetura. As coisas se ofereciam muito mais na época para a área de planejamento urbano. Um convênio do Serfal lá com Edimburgo, né, nos levou a enfrentar uns cursos lá em Edimburgo que eram bastante dirigidos para a área de planejamento urbano, muito pouco para desenho urbano. Mas foi um momento importante em que a gente pôde estudar, sentar, ler, escrever mais e, de certo modo, superar algumas das deficiências de formação acadêmica que eu tinha tido na escola, em que a gente não era exigido a fazer um ensaio, nem um paper. A escola de arquitetura, no nosso tempo, era muito mais pragmática na prancheta, no projeto. Mas eu não sei se essa memória é assim que é para fazer. Eu estou achando que estamos... Eu estou contando aí, não sei se essa enfiada aí Não, tudo bem. E também acho que podiam intervir os colegas, porque eu falei já um pouquinho sobre aqueles tempos os tempos lá de abertura da escola e tal, né? E eu convidei o Coutinho exatamente para me ajudar um pouco aí. Mas talvez eu termine o roteirinho, depois a gente começa... Aí nós voltamos, encontrei lá então o Geraldo na pós-graduação, foi um companheiro importante lá em Edimburgo. Até eu fiz um sambinha, mas eu não posso cantar aqui não. Porque para criticar a situação nossa lá de Edimburgo, que era um lugar em que o curso não era muito entusiasmante, mas a oportunidade de conhecer pessoas de diversos países, né, Geraldo? De verdade, o samba não era só seu, né? Foi seu e do Marco Mayhofer. O Mayhofer ajudou muito com a letra, eu acho, né? E o Marcos foi lá também, ajudou a fazer o sambinha, e era um samba meio crítico, né? Mas não era um crítico saudável, até que deu samba, né? Não era tão complicado. E foi muito útil aquele período. A gente voltou então com certo entusiasmo e com uma coisa que chama titulação acadêmica, que permitiu a gente trabalhar e montar e dar status para o primeiro esforço da pós-graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então eu votei um ano antes do Geraldo, depois veio o Geraldo, incorporou a equipe. Quando eu votei, o Miguel Pereira, diretor, me nomeou coordenador de um grupo composto pela Sueli Gonzalez, o Gunther e eu, para fazermos o projeto do programa de pós-graduação. E nós conseguimos, com o apoio do Gastal lá e do Franciscone no CNPU, né? Montar o curso e conseguimos professores, trazer pessoas até da Escócia para lecionar e tal. E foi um momento, a meu ver, muito criativo, em que a escola se uniu muito. Nós tivemos todas as correntes participando do curso de habitação lá, né? Todas as correntes de pensamento, o pessoal veio e batalhou, e o curso veio crescendo bastante bem. E depois foi melhorando, o coletivo foi se ampliando, nós fomos recebendo os primeiros doutores, eu era mestre somente naquela época,
eu cogitei de fazer um doutorado, mas depois fiquei um pouco perplexo. Tivemos então, o curso foi ganhando um status importante. E quando me afastei da universidade em 77, para tentar um retorno pela primeira vez à prancheta, ao escritório de arquitetura, eu pedi então para entrar em tempo parcial e me afastei desse trabalho e voltei para um escritorinho de arquitetura em Brasília. Mas quer pela condição do mercado, quer pela condição de inexperiência como administrador de escritório, esse escritório foi um fiasco em matéria de economia, né? Ele me fez consumir quase um apartamento inteiro para poder garantir esse escritório. E realmente não deu certo. Foi uma experiência boa trabalhar com Josué de Carvalho Macedo. A gente tentou fazer bons trabalhos e tudo, mas foi muito complicado. Então, em 83, eu voltei para a escola depois dessa experiência, mas com vontade ainda de prancheta e tal. E tentei, com os colegas, trabalhar no CEPLAN um pouco mais animadamente. Nós já tínhamos trabalhado em 71, até devemos conversar mais sobre o CEPLAN um pouco. E fiz mais uma tentativa de voltar para a prancheta de uma forma criativa e tal. Mas aí, encontrando algumas dificuldades e de colocar as coisas como eu achava que a gente podia fazer, comecei também a tirar umas licenças sabáticas e voltei a programar então o meu futuro num escritório de arquitetura privado, mas agora com um pouco mais de consistência. E realmente consegui uma perspectiva boa quando eu me associei com o Luiz Antônio Reis, e a gente pôde tratar com muita clareza dessa questão aí de montar um escritório, de fazê-lo produzir, de fazê-lo conquistar espaço e tal, e a gente batalhou muito tempo e conseguimos aí em 10 anos de atividade. A minha era no começo esporádica, nos momentos das sabáticas, mas depois de 90, de aposentado, eu caí também com ele em tempo integral e nós conseguimos realizar um bocado de trabalho aí nesse período. Então, se eu fizer a contabilidade assim só numericamente, no Jorge Ville nós fizemos 70 projetos em 7 anos. Na UNB eu consegui 2 projetos em 10 anos, eu acho, a reitoria e o centro esportivo. Quer dizer, era difícil criar oportunidade para prancheta dentro da instituição. E depois, agora, finalmente, a gente conseguiu um bom número de projetos, graças a um bom relacionamento na esfera federal, campus universitário e tal. Mas o enfoque nosso, sempre foi assim, prancheta e projeto, e o prazer do projeto, a profundidade do projeto. O que é o projeto, o que é a arquitetura hoje? O que é o pós-moderno? Vamos discutir um pouco. Será que o pós-moderno a gente entende, a gente está fugindo? O que é fazer arquitetura moderna atualmente? Então, no nosso escritório, recentemente, agora nós estamos lá com o Marcos Zimbres e a Joara Cronenberg. É a última etapa do escritório, que tem só 2 anos ainda. E a gente tem discutido muito, e já vinha discutindo com o Luiz Antônio, o papel do arquiteto nessa estrutura. Se em 68 a gente trabalhava pensando que o arquiteto ia se proletarizar e trabalhar a favor da sociedade em estruturas públicas, a gente achava que o destino da profissão não era o arquiteto liberal, com o seu espaço próprio. Hoje eu estou acreditando que essa oportunidade não foi bem exaurida, mas também não foi boa. A gente vê que não se cria condição para o arquiteto no serviço público projetar convenientemente, não se prestigia o profissional, não se lhe dá a oportunidade de aperfeiçoamento, de sair. A gente no escritório próprio compra o livro que precisa. No poder público o arquiteto não monta a sua biblioteca.
tem aí uma coisa qualquer que não funciona. E também o arquiteto, quando é um empregado de uma grande consultora cujo foco principal é a engenharia, ele não encontra ali também o melhor espaço seu de trabalho. Não é exatamente o enfoque principal. Nós vemos hoje, por exemplo, uma licitação aí para o projeto da rodoviária de Brasília. É um projeto que envolve a construção e o projeto tudo junto. Não se cria a oportunidade clara para o projeto ser feito, o espaço claro da profissão. Existe hoje uma grande confusão aí e se deve muito à forma como o poder público encara esse assunto. Então, eu ainda encontro no escritório privado aquele espaço, aquele lugar. Muito embora a gente quisesse dizia sempre, o arquiteto liberal morreu, não existe mais. Mas eu vejo que nesse espaço é que a gente trabalha com mais profundidade na conquista das nossas propostas, profundidade dos nossos projetos e com prazer. Uma vez foi feita uma enquete numa palestra como essa em que eu estava defendendo o arquiteto na prancheta e no escritório, e um colega levantou uma questão. Quem é aqui que trabalha no serviço público? E aí todos levantaram a mão, só tinha uns 3 ou 4 que tinham escritórios privados. E aí, então, tentava-se dizer que era o lugar de trabalhar, era o serviço público. Eu falei, olha, eu acho que falta uma perguntinha aí a mais. Quem é que trabalha no serviço público, mas que tem um imenso prazer de fazer um projetinho em sua casa, no seu ateliêzinho, com a sua liberdade de projetar, sem um patrão que paga e despede e que manda, mas com um cliente com quem você tem que dialogar e a quem você presta um serviço e que avalia o seu trabalho de uma forma muito interessada e não com uma forma autoritária. É aquela relação com o cliente no melhor momento de criatividade do cliente, em que ele quer fazer uma obra bonita, uma obra importante, boa, que satisfaça, e ele está com esse espírito criativo contando com o arquiteto. Eu acho que essa figura do interessado em fazer junto com o arquiteto fazendo é muito importante em todo o processo. Então eu não estou fazendo uma apologia dessa posição ou daquela, eu estou oferecendo um espaço para reflexão e como a gente tem 1 hora, eu acho que essa trajetóriazinha podia parar por aqui e ouvir um pouco os colegas sobre o que acham dessa... Se for em ordem cronológica. Esse aí não sei se está funcionando. Esse está funcionando? Está funcionando? Não, acho que não. Não? Esse... Aí tá. Bom, eu conheci começamos a trabalhar efetivamente no escritório em 85 e eu tinha trabalhado com filhos em obras, em outras coisas. Eu acho que foi a primeira vez que a gente estava trabalhando formalmente no escritório, eu tinha formado desse jeito. E foi uma grande aventura, gente. Foi uma grande aventura, porque nós começamos a trabalhar numa sala grande, tinha uma mesa no fundo e 2 pranchetas, mais nada, assim, era uma coisa até 1 mês de trabalho. 1 mês de trabalho, os índios de viagem para o México, e tem um terremoto, a gente no meio de um projeto, a gente fica lá isolado, ninguém conseguia falar com ele, 20 dias. O reitor da universidade para quem a gente estava fazendo o projeto, muito aflito. Um dia ele chegou no escritório e falou: já pensou se os índios morrem? Eu vou ter que dar o nome do campo, Campos Paulo Silva. Começou a fazer o trabalho que já morreu lá. Então, o escritório no começo foi essa grande aventura e a gente sempre trabalhou com muito entusiasmo, muita loucura, muita virada, muita maluquice. E na universidade não tinha
os horários normais de trabalho no escritório, então a gente se encontrava para reunir à noite e tudo mais. Mas, durante esses 10 anos de trabalho, eu tive a oportunidade de trabalhar com outros mestres também, em geral, com outros nos ajudaram lá, e com um monte de gente que está aqui na plateia também, que foram nossos colaboradores no escritório. Mas para mim foi um super aprendizado, né? Eu não tenho dúvida disso, um grande professor da minha carreira profissional, e eu acho que os Zimbres têm muito mais coisa para contar dessas aventuras no escritório, a partir dessas tacadas. Essa realmente que eu acho que para ficar na memória que foi caro. Produzir um terremoto, descer lá entre o terremoto. Terremoto foi uma situação complicada. Aliás, quando eu voltei, eu encontrei uma revista mexicana que comentava o terremoto e recomendava para quem tivesse passado por aquela experiência, contasse sempre o evento para poder extrojetar aquilo que viveu, que estava internalizado, né? Então eu estava o maior chato da paróquia, todo mundo que chegava, como é que foi o terremoto? Aí tome terremoto. E foi graças a isso que eu consegui falar, depois de um tempo no terremoto, sem um certo embargo e uma certa emoção, porque foi uma coisa trágica, complicadíssima, né? Eu cheguei numa quinta-feira e fui para a Zona Rosa, os hotéis lá no centro do México. Eu fui para um hotel pequenininho, bem velho, foi construído em 1890, parece. E me estava preparando de manhã, no dia seguinte, às 7 horas da manhã, para ir à universidade, que eu tinha ido ao México para fazer um contato de intercâmbio lá com a UNAM, e levando alguma coisa do Brasil e tentando estabelecer um relacionamento lá. E às 7h20 comecei a ver a lâmpada do meu quarto, era um quarto de esquina assim, e tinha um pendente, uma lâmpada balançando. E eu pensei que fosse vento, fui ver a janela. Ou tequila, né? Mas, de repente, era uma amplitude de 1 metro e tanto o balanço. Aí começou. E a mala saiu do armário. Quer dizer, e aí eu olho para a janela e começo a ver. Hoje até eu posso até dar um pouco de risada, mas lá, eu olhando nas janelas, eu vi os prédios vizinhos demolindo, caindo pedaços. Quer dizer, tinha um prédio em construção e as paredes não estavam cunhadas ainda convenientemente. Na laje tinha uns 10 andares. O prédio vibrava, né? E balançava, porque a onda vinha, quer dizer, eu acho que é coisa... Então o prédio tinha um movimento assim e de vibração. As paredes eram demolidas e jogadas para fora. Mas isso também em prédios construídos, janelas, cortinas de hotéis, voando, gritaria de gente. Foi um pandemônio. Eu não vi na frente minha nenhum prédio cair. Uma parte do meu hotel balançava assim, parecia que ia se desmontar, mas a parte em que eu estava era mais antiga e tal. E depois foi uma coisa horrorosa. Eu andava pelas ruas, perdi comunicação com o Brasil. Não tinha jeito de falar para a turma que eu estava bem, e andava pelas ruas, às vezes até chorando de ver as cenas que a gente via. Mas aí consegui ainda chegar na UNAM, conversar um pouco com os colegas e tal. E eu vi o esforço dos arquitetos para tentar serem úteis. Mas, na verdade, o assunto principal que estava se enfrentando era um assunto de engenharia e social. Os proprietários de prédios estavam aproveitando o terremoto para dizer que os prédios todos estavam em risco para pôr os moradores para fora, os moradores de aluguel. Porque o aluguel, como lá, como cá, eram muito
eram tratados como coisa de interesse social. Então tinha lugares antigos, eu acho isso. Então começou um movimento de expulsão das pessoas, sempre alegando que o prédio estava ameaçado. Então o trabalho importante que se fazia era a peritagem. Os engenheiros saíam fazendo peritagem para dizer, não, o prédio não vai cair, para poder segurar uma verdadeira convulsão social que estava se criando, despejando gente por força desse argumento. E eu assisti uma reunião lá na UNAM, em que os arquitetos estavam preocupados em organizar essas milícias de peritagem e tal, para proteger os inquilinos. Mas foi uma coisa muito... Eu contei só um pedacinho, mas foi tão complicado que eu andava de avião e dava turbulência, eu ficava quase doente nesses voos aqui no Brasil. Só depois de contar umas 300 vezes essa história, é que eu hoje já posso andar um pouco nas turbulências aí sem grande sofrimento. Professor, só complementando a questão dos termômetros, quando eu morei no México, fazendo curso na UNAM, mestrado lá, peguei 3 termômetros antes desse. E um deles não estava no teatro da UNAM. E começou aquele processo oscilatório, e a metade da turma era estrangeiros, tinha até japoneses, norte-americanos, e todo mundo começou a ficar apavorado. Os professores, não é nada, é só um terremoto sim, daqui a pouco já passa. É só um terremoto costume já. É cidade que todo dia tem um processo. Não, essa semana nós tivemos 57 tremores pequenos. Então teve quinta-feira, eu acho, o terremoto grande, 57 pequenos, o sábado um outro médio, que já era grandão também. Então, e era uma coisa incrível. Eu fui visitar aquele museu antropológico, uma beleza, né? Ramírez Bastos. E aí eu fui descer num subsolo que tem umas maquetes de cidades nas pirâmides astecas lá, e de repente eu sinto balançar um balaúcho, porque tem um balaúcho, a gente fica assim apoiado olhando, as maquetes vão virando ali. E aí eu senti balançar e ia dar lugar para alguém passar, mas não tinha ninguém, era mais um dos tremores. É uma coisa louca, foi uma presença alarmante. Mas o grave era também a coisa social, né? E o drama foi muito grande. Bom. Olha, só depois desse terremoto, eu tive no ano seguinte lá, e um grupo de colegas meus, de arquitetos, que fizeram todos os projetos de reconstrução e de melhoramento do centro da cidade de México. As áreas eram muito densas, então as áreas ficaram abertas com o processo de diminuição de edifícios, onde criaram pequenas praças, começaram a abrir um pouco o centro da cidade, e aquelas áreas sociais que eles chamam vecindado, onde tinham os moradores de baixa renda, e é onde fizeram um trabalho muito interessante, só por curiosidade, onde os arquitetos iam com um grupo de moradores do local e junto com eles projetavam as casas, inclusive com a utilização das cores, daquela riqueza de cores que eles têm, junto com a população, e criaram alguns modelos muito interessantes. Isso no ano seguinte, depois, eu vi que foi um processo de transformação, né? É impressionante a força de vontade e a garra que eles tiveram para refazer isso. Nós voltando à nossa Brasília, Coutinho, por favor. Bem, os índios, eu acho que na peça que se alcançaram os holofotes aqui, o Modéstia, fazendo muito rapidamente por cima de alguns episódios que merecem um pouco mais de tempo. E ele participou, né, de alguns episódios que eu considero relevantes aqui para a cidade, durante a sua estada na universidade e após a sua saída para a inatividade, para a aposentadoria.
E eu queria lembrar alguns deles e cobrar um pouquinho mais de conversa sobre isso. Um desses episódios que eu acho da maior importância é a sua participação no plano de Curitiba. Foi um dos planos pioneiros do planejamento brasileiro, uma casa que se falava muito de planejamento urbano, se discutia muito, mas que o planejamento feito no escritório de Jorge Villa, do qual você participou, deflagrou um processo que foi importantíssimo para a cidade de Curitiba e que transformou no que nós, novas gerações, conhecem, sendo hoje uma das cidades mais progressistas, mais civilizadas do Brasil. E desencadeou um processo não só no plano político também, porque lá se produziram experiências que acumularam conhecimentos que permitiram, inclusive, que um dos arquitetos se tornasse prefeito, governador, e já se fala até do presidente da República, cavalgando esse plano de iniciativa do Jorge Villa, do escritório, do qual se tomou parte. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque isso foi a origem de tudo que hoje nós estamos testemunhando em Curitiba, e que resultou em uma experiência muito importante, né, através do IPUC, que foi o Instituto de Planejamento criado por proposta do plano. Um outro episódio que eu acho importante também foi a sua participação na Codeplan, quando se tentou, talvez pela primeira vez em Brasília, dar início a um processo sério de planejamento. Brasília, que era conhecida por um plano célebre, no entanto, jamais contou com um processo de planejamento à altura do plano que tinha. E a Codeplan, baseada em algumas ideias, que eu sei que você e a equipe toda foi responsável por elas, iniciou um processo que não teve continuidade, mas também não foi perdido, porque muito disso acabou revertendo posteriormente e também culminando, talvez, com o que hoje é o PDOT. Eu pediria para se confirmar ou não isso que eu estou dizendo. Durante o período da universidade, a experiência do CEPLAN, eu já nem falo na experiência didática, pedagógica da universidade, que eu acho que foi da maior importância. A Universidade de Brasília acabou se tornando uma referência para o ensino de arquitetura, aí onde nós tivemos a oportunidade de formar, como você bem mencionou, um grupo heterogêneo, mas de muita garra, de muita pujança, onde as contradições provenientes dessa heterogeneidade, eu acho que foram fundamentais também para uma dinâmica da qual hoje nós sentimos saudade. Diante da mesmice, de um certo ar de decadência, porque passa a universidade brasileira, em particular a nossa hoje em dia, nós sentimos saudade. Apesar das angústias, das tensões permanentes que nós vivíamos, que foi um período de crise, um período muito difícil, né? Iniciado pelo AI-5, em que nós tínhamos adversários, uns explícitos, outros nem tanto, né, que, de certa maneira, sabotavam parte do trabalho que se fazia. Então, nós tivemos a oportunidade de conviver com pessoas interessantíssimas, algumas, infelizmente, já nos deixaram, se foram, e como é o caso do Grefe, que nós estivemos lembrando há poucos minutos, como é o caso do Ernesto Walter, do Jânio Volubov, que há poucos dias nos deixou também, Paulo Magalhães, enfim. Mas restou de tudo isso um enriquecimento pessoal, acredito, para todos nós, um grande aprendizado. E, como parte desse contexto, o CEPLAN, eu acho que merecia um pouco de exame, inclusive talvez legitimando entrar mais a fundo no caso do CEPLAN, porque ele foi diretor do CEPLAN num período de grande fertilidade, de grande agitação de ideias e de grande produtividade de projetos mais interessantes, dentre os quais um dos melhores projetos que a universidade realizou no campus até hoje é um projeto de autoria dele, que eu gostaria que ele falasse um pouquinho, né, dando a modéstia do lado, que é o projeto da reitoria da universidade. Um projeto, a meu ver, muito bem sucedido em vários aspectos.
Depois da universidade, realmente o assunto não se explora com isso, mas na sua vida profissional também há alguns momentos marcantes, né, relacionados com projetos que hoje estão integrados à própria história de desenvolvimento da ocupação territorial do Distrito Federal, com a cidade de Águas Claras, né, um projeto da maior importância que eu acho também poderia ser mencionado, e alguns projetos, possivelmente não tão importantes, mas pelo tamanho, né, mas pela qualidade, também constituem hoje, acho que, marcos da arquitetura pós-Brasília, vamos dizer assim, a arquitetura brasiliense pós-Brasília, né, passada aquela fase daquelas obras marcadas pela influência do Niemeyer e depois pela influência paulista da arquitetura brutalista, onde parece que se encontrou uma síntese, né, formal, conceitual, e que está marcado em obras como a Associação Médica, por exemplo, e outras que eu mesmo mas poderia traçar rapidamente aqui para nós um panorama dessa atividade profissional, e que se baseia hoje nos escritórios mais bem estruturados, mais organizados e inovadores do meio profissional do Brasil. É um escritório que não tem pranchetas, né, como eu já ouvi o próprio Zimbres relatando na intimidade, de uma curiosidade, talvez, no escritório que não tem pranchetas, que se fazia exclusivamente um trabalho informatizado. Então tem muita coisa ainda para falar, você não vai escrever isso aqui tão cedo. Eu vou provocar e exigir que você toque em alguns desses assuntos pelo menos. Acho que a gente é só lembrar de algumas coisas que eu gostaria de comentar. Eu trabalho em Curitiba, né? O Jorge Villa era uma pessoa muito perspicaz e ensinou muito a gente a fazer a leitura da cidade de Curitiba. Eu era iniciante nesse métier de arquitetura, de urbanismo, né? Entusiasmo aí por Brasília e acompanhar os planos. A gente tinha informação, mas viver um projeto junto com o Jorge foi muito importante em termos de penetrar nesse universo do urbanismo. E o trabalho foi... O Jorge fez uma leitura muito boa de Curitiba e propôs uma estrutura que hoje funciona muito bem. Curitiba era uma cidade radial. A tendência naquela época era de uma cidade radial, mas ela era cortada por uma estrada que era 116, e essa parte que ficava à direita da 116, ela era um limbo, se colocava em terrenos muito ruins. Então o Jorge propôs trabalhar para uma estrutura linear paralelamente à 116 através de corredores urbanos, que ele chamou de vias estruturais, corredores de transporte, principalmente coletivo, mas também corredores de circulação de carros, etc., propondo uma estrutura em que o ônibus passasse numa via central, e ao longo desse corredor se concentrariam atividades e habitação com mais densidade na cidade, permitindo prédios altos. Aliás, tem prédios bastante altos nesse corredor. E esse corredor, então, seriam os eixos estruturais que tangenciariam no centro da cidade. E foi essa estrutura, basicamente, que se apresentou no plano que nós elaboramos lá em São Paulo. Havia uma equipe de acompanhamento muito poderosa, muito boa, tinha o pessoal começando a profissão, a Franchete e Schmidt, que era da equipe, tinha um grupo bom de profissionais da cidade que fazia o trabalho de acompanhamento do plano. Quando esse plano foi apresentado, houve uma grande briga na cidade, porque um grupo que acompanhava se
colocou contra a proposta do Jorge. Não, a cidade tem tendência radial e nós temos que fazer essa tendência prevalecer. A cidade tem que ser radial. E aí um arquiteto principal desse grupo, Esteves, apresentou uma versão, Esteves, eu não sei o nome todo dele, por exemplo, não lembro mais. Ele apresentou um plano radial, um desenho também, e os dois foram para a televisão. Gama Esteves, né? E o plano foi para a televisão, do Esteves e do Jorge. E aí, debate aqui e tal. E o Ivo Azul, então, abriu esse debate publicamente, ele era prefeito, e abriu o debate na prefeitura. E aí, foi uma correria, o Jorge estava na Europa, e ele falou, vai lá, leva o que puder. Eu fui lá com a Rosa Cris, que fazia parte do grupo, e nós ficamos alimentando o grupo local, com opiniões e tal, para eles poderem debater com a comunidade. E o Jaime Lerner já estava atuando naquela época como debatedor e tal. Então, o plano foi tão debatido que, de repente, a sociedade começou a se interessar pelo assunto, que era a estrutura urbana que se desejava para a cidade de Curitiba. E essa estrutura passou a ser percebida, se ter consciência dela e tal. E o plano, de repente, ganhou um espaço para se poder ser aprovado, na verdade, ser aceito e implementado. Eu acho que foi uma glória, assim, ter participado, talvez, do único plano daqueles tempos que deu certo. Porque o CELFAL fez, por aquela ocasião, foram feitos 300 planos. E quase nenhum foi à prática, efetivamente. E o plano de Curitiba realmente foi realizado. Mas como foi realizado? Eu acho que a coisa mais importante que o plano tinha também, além de uma perspicácia de entendimento da estrutura urbana, das tendências de ordenamento territorial, foi a questão de montar um instituto de planejamento forte e vigoroso, atuando sempre, permanentemente, em cima da cidade. E a coisa ganhou o maior vulto quando o Jaime Lerner foi prefeito, mas demorou 10 anos para que isso acontecesse. O plano vinha mornamente, a população conhecia, mas não entrava em prática. Quando o Jaime Lerner foi prefeito, que ele tinha a consciência do que era fazer aquela estrutura urbana, ele aceitou as metas do plano como plano de governo, é que começaram a sair as propostas, e o IPUC foi crescendo e foi tomando o seu espaço, e hoje ele exerce uma função importantíssima na arrumação da cidade, na distribuição correta de atividade, na elaboração de obras públicas importantes, arquiteturas excelentes que foram feitas ao longo do tempo. Foi realmente o IPUC que garantiu essa continuidade. E o Jaime Lerner, como prefeito, teve lances até muito heróicos, assim, quando ele tentou pedestranizar a Rua das Flores, que era 15 de novembro, tinha muito tráfego, e depois aquele cantinho lá no fundo, ele almoçou para um sábado fechar o trânsito naquela rua. E aí os motoristas ameaçaram invadir, não tem nada, não tem que fechar a rua. Então ele chamou os meninos de escola, a garotada toda de escola, e colocou na rua com lápis e papel na mão, desenhando todos esses espaços, e conquistou com essa garotada o espaço para o pedestre. E nunca mais essa coisa ficou irreversível, e realmente essa área pedestranizada é um dos pontos altos assim, do polo central do coração de Curitiba. É um modelo. Então a cidade vem crescendo, a importância da obra pública bem feita, a importância do espaço público bem entendido e bem trabalhado, é uma coisa que a gente tem sentido muito ausente em algumas cidades brasileiras, é essa caracterização bem nítida do que é o espaço público, a valorização desse espaço.
Curitiba tem acompanhado emocionadamente o seu crescimento. Ela está se tornando uma cidade madura, maior e com muita qualidade ambiental ainda. O ambiente geral é excelente. E se nota que a população conhece a estrutura da cidade. Há muito tempo eu venho pessoas de vários backgrounds de formação, advogados e gente do público também, do povo, falando de urbanismo. Nós temos bons arquitetos, nós temos bons projetos, né? Você tem um certo orgulho de saber fazer arquitetura em Curitiba. Você conhece mais do que eu, mas ele perguntou para mim, estou me aventurando aí. Eu acho que a coisa mais importante é isso do unir pela população. Que é uma coisa muito interessante que aconteceu, porque minha mãe ainda, e até isso contei para o Jaime, porque ele disse assim: olha, eu enchi um pouco sua bola. Um dia eu cheguei lá para visitar minha mãe, que tem quase 80 anos. Quando descemos do prédio, disse: vamos pegar um táxi para irmos ao restaurante. Ela disse: táxi? Com os nossos olhos maravilhosos, com a estação tudo. Você não conhece isso? Vai pegar até aqui, eu não pago. Então, eu acho que esse é o sentido, né, do cidadão que gosta da sua cidade, que ama a sua cidade, né? É interessante isso. Eu lembro de você falando isso, eu me lembro que era estudante de arquitetura e nem estava sabendo que você estava lá e você nem me procurou. Foi uma experiência importante. Bom, o CEPLAN, né? A gente viveu aí um tempo muito interessante no CEPLAN. A gente veio para cá, Pedro Paulo Saraiva, um arquiteto excelente lá de São Paulo, Rhodes, Vasco Melo, Marta Toan Tanaka, Tominho Tanaka, o Eduardo Rhodes, Coutinho, Galbinski, Farré, Márcio Vilas Boas, Miguel Pereira. Era uma equipe que queria estar no ateliê e trabalhar em conjunto. E se criou, realmente, nos primeiros momentos, um espírito muito interessante de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, que se tinha clareza de que tinha que atribuir uma certa responsabilidade técnica para as equipes que trabalhavam. Então, se organizavam equipes sob a liderança de alguns profissionais e os mais experientes, mas equipes mistas. Então, a reitoria, por exemplo, eu trabalhei no projeto final. Nós tivemos umas etapas em equipe com o Galbinski e o Vasco, né? E depois a gente desmembrou o trabalho com o Galbinski. Quando trabalhamos juntos, tinha o restaurante, a reitoria e um anfiteatro tal na Praça Maior, no museu. E isso não foi aceito, o restaurante não podia ficar na Praça Maior e tal. Então, havia uma certa resistência da universidade em acreditar que o restaurante fosse um lugar central do campus. Porque é lá que começam os movimentos estudantis e tal, não pode ser, está uma conversa muito dá ruim, né? E a gente foi obrigado a deslocar o restaurante. Tinha até proposta de pôr o restaurante no Centro Olímpico, ou lá na colina, tinha umas coisas desse tipo. Quem vê o restaurante hoje onde está, acha que a gente não batalhou o suficiente para pôr lá no centro, mas na verdade foi uma batalha que a gente perdeu. Mas ainda continuou central, de certo modo, né? Ou reorganizando o centro, o coração da universidade. E do lado onde seria a Praça Maior, nós temos a reitoria e a biblioteca, são os parceiros ainda sozinhos lá daquele conjunto que ainda não se constituiu inteiramente. Então nós projetamos, por exemplo, a reitoria em companhia do Josué Macedo, da Vera Braunstein, aqui presente. E foi um momento bom. O Érico chegou no momento do processo de projeto, incorporou a equipe e nós levamos a cabo. O Érico sofreu mais do que a nós, porque eu participei do anteprojeto, das fases iniciais. E o Érico teve que aguentar a barra de conduzir
o projeto avante na construção e tudo, e enfrentando os detalhes, etc. Então nós tivemos uma equipe e um resultado gostoso do trabalho dessa equipe. Eu acho que o projeto da reitoria, a gente procurou interpretar o que se discutia lá na escola, quer dizer, era mais uma pauta, um método de construir. A gente imaginava que aquele projeto podia ser aberto, ele podia ser estendido, aquelas duas alas poderiam se estender e com a rampa se acomodar no terreno, de tal forma que se criasse uma grande pauta e, de vez em quando, um oásis importante onde teria os pontos de encontro, como aquele auditório pendurado, como aquele jardim interno, aquele espelho d'água, aquele espaço onde tem a escultura hoje lá do Golubov. Seria uma plataforma de encontro, um café ali embaixo. Então, a ideia é que essas lâminas pudessem paralelas ir se alternando no campo e a gente ter uma estrutura meio contínua, mas com oásis, com espaços diferenciados, podendo anexar algum volume diferenciado nessa pauta. Então, foi assim que a gente elaborou e foi dentro desse esforço coletivo aí do CEPLAN, né? E essas equipes a gente trabalhava com entusiasmo, a gente ajudava o colega a fazer perspectiva às vezes, e participávamos de concursos. Havia um interesse muito grande. Dizem que depois as nossas vícios profissionais, de autoria e tudo mais, dificultou aí certos relacionamentos, e a gente começou a parecer mais o arquiteto do escritório mesmo. E uma certa competição também sadia, porque ele provocava que se procurasse qualidade nos projetos. Começou a aparecer quando... Mas aí eu me afastei do CEPLAN, não sei mais o que ocorreu. Em 72 eu estava já no programa de pós-graduação na Escócia. Mas foi um momento muito criativo e se pretendia que o CEPLAN se tornasse um grande espaço para o projeto do campus. Para isso, dependia muito de dinheiro, de poder fazer importantes obras no campus e de um bom entendimento, de um bom diálogo com a administração, que eram coisas que foram se dificultando muito. E eu acho que reside aí um pouco de uma certa frustraçãozinha que depois sobrou. Eu acho que o prédio da reitoria me agrada, eu gosto daquele espaço interior. Eu acho que a ideia de expansão foi um sonho, acho que era uma intenção, não sei se realizaria se mesmo que tivesse recursos. E a universidade depois foi entendida como outra estrutura, como outra forma, e a gente parece que abriu várias frentes e algumas outras direções. Então não cabia mais aquele conceito de uma estrutura que crescesse. E o prédio acabou virando um prédio isolado que tem chegadas surpreendentes e abertas por todos os lados. E aquele centro cuja melhor avaliação, a não ser uma de Oscar Niemeyer, porque uma vez o Cristóvão forçou um pouco a barra e colocou na frente do Oscar e disse: olha só, os Ingres e o projeto dele. Forçou lá uma situação. O Oscar olhou bonito jardim aqui no interior do Brasil. Então, realmente, olha essa avaliaçãozinha. Uma avaliação que muito me satisfez foi um casal de Sabiá que resolveu usar aquele espaço interior como lugar de procriar todos os anos. Então, ficou notório, os sabiás vinham na época certa, montavam um ninho, e aí, quando os filhotes estavam já voando, iam embora, e só no ano que vem retornavam. Essa avaliação de ambiente criado, eu achei a maior. Ambiente para o amor, é muito
A experiência da Codeplan era um arquiteto planejador de uma empresa pública que prestou grandes serviços na área de produção de informação para planejamento de ordem social, econômica, física, espacial, tinha cartografia e tudo, mas que era mal compreendida, porque ela se misturou também com a área de informática. Então, os prejuízos eram mútuos nessa convivência de culturas tão distintas. E as insatisfações com a informática acabavam por bater também na área de planejamento. Eu tive na Codeplan a aventura de ter a companhia do Geraldo lá como diretor técnico. E então nós pudemos, como não, algumas perspectivas de trabalho, como diz o Coutinho, no sentido de afirmar a empresa como uma agência importante na área de planejamento do Distrito Federal. E não só planejamento socioeconômico, nem bem urbano, porque existiu o IPDF, que já tinha tradição do urbanismo na cidade. A gente achava que a Codeplan podia fazer um grande apoio até ao próprio IPDF. Mas isso não era muito claramente compreendido, não. Parecia que a gente estava querendo que a Codeplan assambarcasse a área de planejamento inteira. Mas o esforço foi muito bem intencionado, foi muito bem, eu acho que a gente atuou bastante animadamente nele, com alguns resultados. Nós fizemos, sob a coordenação do Geraldo, um conjunto de seminários sobre o plano diretor de Brasília. Não era no sentido de conquistar o espaço para a Codeplan, de criar uma discussão, e a Codeplan, como uma agência organizada, com capacidade de publicação, poderia fazer isso dinamicamente. Então, nós convidamos o pessoal de PDF, gente de todas as áreas, das concessionárias de serviço público, pessoal de transporte, para discutir a perspectiva de planejamento territorial em Brasília. Paralelamente, a gente não só discutimos com técnicos, não, a gente trabalhou também no sentido de envolver a população. E nós fizemos seminários em todas as cidades satélites e no Paraná, etc., levando essa conversa do plano e tentando que a coisa do plano fosse politizada. A gente estava tentando, de certo modo, com um enorme esforço de publicidade, levando telões e tudo mais, fazer a população se interessar por uma discussão de estrutura urbana, como a gente tinha aprendido lá em Curitiba, né? E, puxa, vamos discutir com a população, porque fomos a cidade satélite, em várias noites intermináveis, a gente ia fazer seminário lá e tudo. E aí resultou numa série de documentos que estão cuidadosamente guardados lá na Codeplan, porque eu não imagino que tenham sido usados para fazer o PDOT, não. Porque se considerava que talvez eles foram produzidos numa época espúria, com governadores que não eram os preferidos e tal. O fato é que o plano, esse trabalho ainda não repercutiu, embora exista um bom acervo de propostas, de material guardado. Paralelamente a esse esforço de discutir o plano diretor, a gente tentou e deixou montada uma estrutura de geoprocessamento, no sentido de criar uma ferramenta também para o planejamento mais dinâmico, não só a cartografia, mas criar um sistema de informação socioeconômica também espacializada e topologicamente definida no espaço de forma contínua, de tal forma que você pudesse rapidamente se apropriar de situações diversas dentro do Distrito Federal, tanto para efeito de planejamento, quanto até para ações em tempo real. Você podia ter na Codeplan
um mapeamento bem claro das áreas, dos locais onde havia combustível armazenado, e essa informação ficaria à disposição do Corpo de Bombeiros, que saindo para socorrer o incêndio já sabia dos riscos que determinada vizinhança podia acarretar e tudo mais. Essa ferramenta começou a nos encantar e a gente batalhou muito para deixar uma ferramenta dessa. E tentamos adquirir também um programa de planejamento urbano com esse sistema de geoprocessamento no Canadá, que já estava em experimentação na época. É uma coisa de quase 8 anos atrás, né? A informática evoluiu muito nesse tempo. E a gente achava que fazendo isso no lado do planejamento, a gente estava dando também um filão importante para a área de informática. Porque a informática gráfica, a parte gráfica, ainda a Codeplan não tinha penetrado. O micro ainda não era uma coisa muito aceita pelo CPDista juramentado que dirige os caras de CPD tradicionais. Então, essa virada da tecnologia estava efervescente. A gente achava importante que a Codeplan também entrasse nessa nova arquitetura que surgia de micros e programas de gráficos e tudo mais, inclusive instrumentando o governo para desenhar. Mas aí a gente saiu a gente trabalhava feito de Santo Inácio, falava aquilo. Mas para Dom Quixote. Dom Quixote, mas era assim, a gente trabalhava como se fosse, a gente, como é que é? Eu me esqueci, como se fosse viver a vida inteira, mas como se fosse para amanhã. Eu embolei tudo aí. Mas a ideia é que a gente sabia que podia sair do trabalho, mas trabalhava como se a gente fosse durar a vida inteira lá, porque senão você não tem objetivo. E deixamos essa estrutura montada, convênios assinados para começar a funcionar, e depois parece que a coisa não conseguiu ir para frente. Hoje em dia esse processo não andou. Foi mais fácil informatizar o nosso escritório do que informatizar o governo em termos de desenho. E foi muito complicado mesmo. Agora já existem boas máquinas, o pessoal já está entrando, mas foi uma entrada que demorou tempo, né? Foi muito suado. Mas foi uma experiência que nos agradou, embora seja muito difícil trabalhar com empresa pública, com ameaça de fechamento de hora em hora. Vamos fechar agora, isso toda hora aparecia no jornal. Então tinha que trabalhar na credibilidade da Codeplan, tinha que abrir um monte de frente, era meio complicado. Né? Com greve, o passivo trabalhista aumentando, aquelas coisas que a gente dirige a empresa, pensa nesses objetivos técnicos, tecnológicos, mas tem a retaguarda que é complicada, né? De administrar uma empresa, um coletivo complexo, com duas culturas diferentes na casa. Então mas eu acho que é importante passar por isso, e eu sempre fugi um pouco, essa experiência foi importante. E fora do governo, então, a gente foi convocado depois por uma contingência muito interessante. O metrô estava atravessando uma área vazia que fica entre as mansões, setor de mansões, e Taguatinga. Tinha uma área de 4 a 5 quilômetros que não tinha nada, a não ser uma colônia agrícola, entre aspas, que tinha algumas laranjeiras plantadas quase que em vasos no meio de cascalheiras. Assim, era uma coisa um pouco estranha que tinha naquele local. E o metrô, o pessoal do metrô falou, vamos projetar uma cidade aí. Essa cidade já tinha sido até pensada em 1983, quando a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho junto com a Terracap, da qual desse trabalho participou o Otto, a Mitsuko estava numa equipe vizinha naquela época, né? A Rejane,
estava conosco, tinha o Valdo César Damasceno, a gente tinha vários colegas, e nós fizemos um trabalho que eu achei, de certo modo, pioneiro, desculpe falar, mas no sentido de que a gente estava para fazer um plano de ocupação para universidades naquela área, mas a gente achou importante fazer esse plano, para fazer esse plano anteceder um estudo de avaliação de impacto ambiental. Então, eu acho que a gente foi meio pioneiro nessa coisa de relacionar a atividade de planejamento urbano à sua interferência no meio ambiente. Então, o Otto participou muito ativamente desse trabalho com a doutora Margarida Penteado, da universidade, que nos ajudou a fazer uma avaliação ambiental daquela encosta lá. É uma encosta importantíssima, ela é um anfiteatro que olha para o plano piloto. A gente sobe naquela encosta da cota 100 ou 110 até a cota 180 ou 200. Então, é uma inclinação, é um anfiteatro voltado para o plano piloto, é uma situação ímpar. E ela é sulcada de várias ravinas e córregos e tudo mais, e tinha um conjunto de matas ciliares muito importante. E a gente conseguiu mapear a evolução do desmatamento naquele tempo, e a gente fez compor do plano de ocupação de Águas Claras uma série de mitigações aos efeitos. Mitigação é uma palavra que não tinha naquela época, é coisa dos rimas de agora, mas enfim, vamos dos efeitos nocivos e das deteriorações que estavam se dando naquele sítio lá. Então, com esse background, a gente foi convidado para participar porque o metrô queria fazer esse plano num prazo curtíssimo. E aí o Otto estava na direção lá né? Departamento de Estudo de Urbanismo, que hoje é o IPDF. E o metrô estava se preparando para desenvolver esse projeto dentro do metrô. E ia, de certo modo, deslocar os urbanistas desse trabalho. Então, o Otto me convocou para a gente trabalhar junto no sentido de apresentar uma proposta rapidamente para manter esse projeto urbanístico na égide, na esfera da área de planejamento urbano. Então, se o metrô tem o mérito de querer construir a cidade junto com o metrô, que eu acho importante, o IPDF teve o mérito de ter um acervo técnico, ter um acervo de trabalhos e profissionais que permitiu pegar o trabalho para si e conduzir o projeto. O que é esse barulho? É avião? Não tem jogo de futebol hoje? Não. É um avião decolando, né? Não. O que é isso? Fogos é difícil. Fogos. O que está acontecendo, né? Festa? Então, Então, mais calma. Então, calma. Mas então, o trabalho foi desenvolvido com uma preocupação de trabalhar muito na escala urbana. A gente achou importante para aquela cidade uma certa densidade, um certo aconchego, uma certa coisa da rua, da calçada, da praça. Não é que a gente achou por grandes méritos, é que a gente discutia muito isso na escola também. Todos nós refletindo um pouco sobre o espaço do urbanismo contemporâneo, o que é a cidade modernista, o que é a cidade de ruas, calçadas e praças temáticas. Então a gente levou isso para a prancheta para discutir. Só que tinha que ser meio rapidão, né? Então a gente jogou. Mas tem arraigado em Brasília também a ideia de superquadra. Até o empresariado já fala em superquadra naturalmente.
Não, aquela podia ter muitas superquadras e tal. Então, projeções. Ninguém entende, por exemplo, que a gente ofereça um lote. Todo mundo fala em projeções. Eu falo, não, são tantos lotes permitindo tantos edifícios. Não, mas eu quero saber quantas projeções. Tá bom, mas não são projeções, tá? Mas no fundo, no fim, a gente fez uma cidade híbrida com superquadras, sem projeções. Nessa superquadra a gente pôs lotes e lotes urbanos numa malha mais ou menos regular, né? Com o metrô estruturando toda essa atividade. Eu estou falando nós com facilidade, porque nós é o Geraldo, que estava também nesse plano, estávamos juntos, o Luiz Antônio, o Clodoaldo Pinto Filho ajudou no plano de Águas Claras, tem a equipe toda aí, né? Mitsu carregou um piano danado com esse plano, ajudou a gente. E colegas também, estagiários da universidade. E foi Quando a gente está falando de fazermos e corremos, eu acho que é importante colocar aqui, talvez até pelo veio acadêmico, acho que está. Até pelo meio acadêmico, pela postura dele, no geral, na hora de levar o trabalho, o projeto Águas Claras não era um projeto. Você vamos sentar aqui e projetar, né? Era uma confusão de debates, discussões intermináveis sobre gabaritos, discussões intermináveis sobre LGBs, o pau comia solto quando a gente divergia, aí era uma semana para discutir. Então foi uma coisa de um amadurecimento muito bonito. Quem trabalhou na equipe, o Mitsu, o Geraldo. E isso tudo que a gente fez não foi feito também exclusivamente no escritório e foi lá e entregou para o cliente. O cliente vinha para dentro do escritório, isso mesmo. Todo dia sentava e era um pau. A cota de soleira, como é? Uma confusão. O teto é plano, não é plano, uma confusão, enfim, eu só estou acrescentando isso para tirar um pouco dessa ideia de projeto feito no escritório e entregue depois de pronto, embrulhado para o cliente. Não foi de forma nenhuma, foi muito mais bonito, muito mais fácil. Inclusive o pessoal que vinha, né, a Sandra Mello, os colegas lá do PDF hoje, eram participantes muito ativos do projeto, foi muito interessante apresentar. E realmente a gente tinha que fazer o risco virar uma coisa institucionalizada, e a participação deles foi muito importante, no sentido de fazer. Esse debate tinha muito a ver com isso mesmo, né? Então foi um trabalho. E nós estávamos trabalhando O metrô estava ainda não lançado direito, a gente projetava de um jeito, aí mudava uma linha, a gente ia para a cidade atrás, aí a linha vinha para cá. E era uma coisa um pouco complicada. E o metrô também mudando a topografia, porque a escavação era enorme. Você fazia um projeto para um lugar que não tinha morro, no dia seguinte tinha um morro lá. Era a terra que saía do eixo do metrô. Mas no fim deu uma estrutura que eu acho com uma certa densidade. Eu encontrei o Faete um dia na frente dos painéis que a gente mostrou ali no congresso, né, de arquitetos. E o Faete falou, olha, realmente a escala da cidade é importante, isso que vocês conseguiram. Eu acho que foi uma coisa que a gente ficou muito gratificante. Você ia falar? Pega esse daqui, eu acho melhor. Eu queria fazer uma certa provocação ao Vives, que falasse também um pouco a partir da sua experiência, como foi isso. A experiência biológica, acho que informa muito assim todo o desenvolvimento do plano posterior. E a provocação que eu queria fazer é que ele falasse a partir da experiência biológica, vocês fazendo um fecho, as experiências
Deixa de vários lados, os trabalhadores, os projetores de trabalho. Qual, como é que você diria não mais em termos de memória do que aconteceu, mas o que a gente pode esperar aqui no Brasil? Acho que é uma coisa bonita de encerrar essa memória com uma perspectiva do futuro. Isso. O que vem para frente? Como é que você vê essa... Nossa Senhora. Isso é talvez uma provocação chata, porque eu estou te colocando essa. Aliás, é a segunda vez que eu coloco isso nessa falação, porque quando ele foi ao México, ele disse assim: eu fui responsável pela escrita do Paulo ao México, no telefone. Mas essa Eu sei que a gente tinha organização um programa de incentivo a desenvolvendo as escolas de vida, inclusive foi selecionado por mim, bastante. Primeiro participante de um projeto muito diferente do país brasileiro. O Geraldo coloca essa questão do Peote, mas ele viveu mais e muito o Peote, conhece bastante bem. Mas como eu estou aqui com o compromisso de falar sobre isso, vamos conversar meio juntos. Até 1977 não existia, só existia o plano consagrado, o plano piloto, que era a referência única e básica sobre a qual se faziam decisões em Brasília. Quer dizer, o que cabia no plano é aqui mesmo que se faz. O que não cabe no plano, vamos abrir um espaço por aí para botar. Quer dizer, então, foi assim que nasceu Taguatinga, foi assim que nasceu Gama e tudo mais, e foi a cidade se formando de uma forma polinucleada com enormes distâncias entre os núcleos. Então, esse barulhinho... O que é esse barulho? A gente trabalhou através de um convênio estimulado aí pelo CNDU, Franciscone, Militão e tudo mais. Foi feito um convênio com o governo do Distrito Federal para fazer um plano de organização dessa coisa que era mais ou menos feita de forma parcelar, sem uma visão de conjunto. Então nós trabalhamos numa equipe boa, né, com o Geraldo Cordeiro, o Gunter participou, e mais uma série de profissionais, e depois eu saí do trabalho, teve mais gente, eu nem sei mencionar todo mundo. No sentido de encontrar uma estrutura para a cidade também. Então, qual é a estrutura do DF que poderia funcionar? A tendência polinucleada foi considerada uma hipótese que vai se prestigiar essa tendência, tornando os polos, na medida do possível, autossuficientes? Ou vamos pensar em contínuos urbanos, lineares ou radiais, ou o que seja? Para pensar em áreas contínuas, existia um terreno muito propício que ia de Ceilândia, Taguatinga até o Gama, que poderia dar uma estrutura contínua, preservando o plano piloto de um burburinho mais incômodo, mantendo aquela ideia de um cinturão meio verde, porque já estava um pouquinho ocupado, mas protegendo o plano piloto. E tinha uma outra alternativa que era exatamente a conurbação do plano piloto na direção de Taguatinga e Ceilândia, e hoje Samambaia. Samambaia fazia, no fundo, parte das duas alternativas. E foi feito um método de avaliação em que a gente examinava quais eram as consequências de cada uma dessas decisões. E acabamos por definir uma estrutura, muito por razões sanitárias, por se definir, porque era também com participação de técnicos de transporte, da CAESB e tal, a gente acabou por definir como a preferida a estratégia de desenvolver a estrutura contínua na direção do Gama, preservando o plano piloto. Mas a realidade se encarregou um pouco de subverter esse processo. E a área de Águas Claras, pressionada muito pela presença
muito importante de várias artérias que aqui serviam a essa área. A EPNB, Estrada Parque Novo Bandeirantes, a EPTG, a estrutural que foi construída naquela época. Depois vem o metrô. Essa área tem uma força locacional em termos de ocupação urbana gigantesca. E ela, a nosso ver, deveria ser planejada com essa ótica. Mas existe um grande desacerto na discussão do arranjo de Brasília. O esgoto tem que ser tirado da bacia do Paranoá. Então, se tiver aqui 300 mil habitantes, na encosta de Águas Claras tem que ser bombeado esse esgoto para fora da bacia do Paranoá. A CAESB exige essa solução, mas é uma solução onerosíssima. Então, hoje existe um grande problema para resolver. Enquanto se discute se tem esgoto, se faz, não tem esgoto, se põe água, se não põe água, essa área está sendo loteada em cima de um loteamento agrícola, foi oportunista, que foi feito anos atrás, em que foram distribuídos lotes de 3 hectares, mais ou menos, para pseudos projetos agrícolas. Uma boa parte, alguns deles funcionam como áreas de produção agropecuária, mas realmente são áreas que estão sofrendo muita pressão. E eu acho muito difícil falar no futuro dessa coisa. Está escapando um pouco do controle, e muito do controle, aliás, a organização do território. Os condomínios estão formando uma estrutura radial. Esse é crescimento grande nessa área de Águas Claras. Algum crescimento e uma expansão junto do Gama e de Lusiânia e tudo mais. Nós estamos hoje numa cidade complexíssima para tratar. Talvez precise uma estrutura metropolitana agora para cuidar disso. Mas eu gostaria de, na memória, não falar muito dessas coisas. Eu falei de coisas, desculpe, mais gostosas do que isso agora. Eu começo a ficar preocupado, vou brigar um pouco aqui, não dá certo. Com o futuro, estou impaciente com essa cidade que está se formando aí. É a única coisa que eu consigo dizer. Sobre o escritório nosso, é gostoso mesmo trabalhar com colegas como o Luiz Antônio, o Marcos, a Joara e a equipe toda, o Júnior, a Andréia, a equipe está toda lá, e fazendo esses projetos que a gente viveu com muita intensidade aí. CFM, as bibliotecas foram um trabalho muito bom de fazer em Uberlândia, né? A gente conseguiu um projeto que satisfez assim o nosso cuidado, e o reitor também ficou muito satisfeito com o produto, os usuários também. A de Uberlândia, a da Unimep, a Universidade de Piracicaba, deu um bom resultado. E eu senti uma coisa engraçada, que a presença dos jovens no meu trabalho é muito nítida, né? Eu estaria trazendo um carroção ainda dos meus tempos de modernismo, se não fosse a contribuição dos colegas mais jovens. E um certo humor que foi acrescentado em cima dos projetos, eu atribuo muito a esse convívio com a nossa equipe. Eu gostei muito dessa convivência e que ela tem interferido no projeto. Eu acho que os trabalhos de agora são sempre trabalhos coletivos desse nosso grupo. Eu acho que é por aí, está meio tarde, eu falei demais, a Patrícia está aflita com a duração do... Antes de encerrar, só a nosso bate-papo que foi muito bom, com o Paulo, a gente queria agradecer novamente as empresas que estão a FAO, o UNB, através do nosso diretor, o Paulo, ao PRF, que sempre tem prestigiado aqui no caminho. Eu gostaria também de fazer um parênteses e também queria homenagear alguns dos nossos colegas que nos deixaram ultimamente. Um é o nosso professor Hugo, que recentemente foi e nos deixou aqui, mas só está presente.
o arquiteto Oswaldo Brás e o arquiteto Vital Brasil, que são dois paradigmas modernos brasileiros. E o norte-americano Paul Rudolph, também, que recentemente foi, que na década de 60 transformou a arquitetura americana também. Então, a BDF também gostaria de fazer uma homenagem a esses colegas que se foram, mas suas obras permanecerão aqui conosco. Então, para encerrar esse nosso bate-papo, a desculpa, a nossa secretária faz a leitura da ata, só, por favor, desculpa. Você pode sentar aqui no lugar, quantas mulheres têm privilégio aqui, né? Hoje vai dormir, A ata da 44ª reunião do Conselho Diretor do IABDF, aos 28 dias do mês de janeiro de 1997, o Conselho Diretor deliberou conceder o diploma de investimento ao Sr. Paulo de Melo Zimbres por suas obras em relevantes contribuição, contribuição à arquitetura e ao urbanismo, bem como na promoção da categoria de arquitetos. Presidente, eu, Mitsuko Polícia Matuda, secretária-geral do IABDF, lavo a presente ata juntamente com o presidente da entidade, o arquiteto Sérgio Roberto Parada. Obrigado.